Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula da disciplina de Física do Solo aplicada na irrigação, do curso de formação inicial continuada em operador de sistema de irrigação. A gente está aqui hoje para dar continuidade à nossa aula 2 com a sua terceira parte, intitulada como Relação Massa e Volume. Essa é a última parte da nossa aula e nela nós vamos estudar eh, a, os conceitos, né, que essa relação massa-volume nos traz, quais são os três principais elementos, né, da constituição da relação massa e volume e o que isso influencia no sistema de irrigação, certo? Vamos lá então. De antemão, eu trago uma breve introdução para vocês, trazendo uma pergunta para colocar vocês mais pensativos. Por que uma amostra de solo, de mata ou de horizonte superior é mais leve em relação à dos inferiores? Então, gente, essa pergunta ela vai ser respondida mais aprofundadamente no decorrer da disciplina, no decorrer da aula. Mas de antemão eu trago para vocês que o porquê disso tudo está relacionado principalmente entre a relação massa e volume dos constituintes presentes nesse solo. Por exemplo, os solos de matas, eles possuem maiores teores de matéria orgânica. Aí mais para frente vocês vão ver se matéria orgânica ela tem uma alta densidade ou uma baixa densidade. A respeito dos horizontes, para quem não conhece, o que é essa terminologia horizonte do solo? O horizonte do solo é, você tira um perfil do solo, seja ele que vai aqui da superfície do solo até a rocha mãe, né? E aí nesse perfil que você tirar, no decorrer da profundidade desse perfil, vão ter elementos que são caracterizados, que são diferentes dos que vêm no decorrer da profundidade, com a profundidade. Então, esses elementos são encontrados em uma fração desse perfil, é considerado horizonte. Então, os horizontes mais superficiais, eles são mais leves. Por que que eles são mais leves, né? Porque ele tem a ação apenas da gravidade, já esse mais abaixo dele tem a ação do peso do horizonte mais acima, além da composição mineralógica e assim por diante, né? Que aí diminui os espaços porosos, da lixiviação de minerais, como foi explicado na aula anterior, certo? Então vamos lá. Relações entre as fases do sólido. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, quer dizer, na parte anterior, acho que na parte 1, o solo é um sistema trifásico, ele possui ar, água e sólidos, ou seja, fase sólida, líquida e gasosa. Então, para a determinação da relação massa-volume, a gente vai levar em consideração esses três elementos, certo? E hoje, agora, nesse primeiro momento, a gente vai explicar para vocês, passar para vocês, o que de fato compõe a densidade de solo, densidade de partícula e porosidade, que são os três elementos fundamentais dentro da relação massa-volume. Então, vamos começar falando sobre densidade do solo, que é caracterizada ali também como densidade aparente, densidade global, que é uso mais regional, e a densidade aparente é obsoleto, né? Mas na minha aula eu vou falar densidade do solo, que caracteriza o solo como um todo, tá? E a densidade de partícula caracteriza apenas aquela fração, quer dizer, apenas, eu vou explicar mais para frente, né? Mas leva em consideração apenas a fase sólida. Já a densidade do solo, ela leva em consideração a fase sólida, líquida e gasosa, certo? Então vamos lá, generalidades. Para que que isso serve, né? Ele descreve o estado da estrutura da matéria, né? Como que quer dizer, da estrutura do solo, como que o solo está estruturado ali. Eu consigo perceber através da determinação, né, da densidade do solo. É,
possui baixa coeficiente de variação, ou seja, varia pouco, porém tem muitas interferências, né? Quais são essas interferências? O tempo pode interferir, o manejo inadequado desse solo, né? Pode interferir também. Exemplo, maquinários, animais podem aumentar a passagem, né, de maquinários e animais podem aumentar a compactação desse solo, interferir no espaço poroso desse solo e aí diminuir a relação do volume desse solo, mas enfim, aumentando a densidade, né? Então, enfim, e a profundidade também, como eu disse aí respondendo a pergunta, pode interferir também na densidade desse solo. Então vamos lá. Trago aqui uma representação mais geométrica para vocês. Trago um cubo, né, onde a gente tem sólidos que compõem a parte sólida do solo, a água que compõe a parte líquida do solo e o ar que compõe a parte gasosa. Então essa é uma estrutura do solo, certo? Ele vai ter esses três elementos e a densidade de solo ela vai ser baseada em cima desses três elementos. Aqui, por exemplo, foi mais uma amostra, né, que eu posso caracterizar essa amostra como um solo, que foi retirado através do corte de um cubo no solo, ou com um anel, você vai e tira esse solo de forma a preservar a estrutura dele para ser avaliado em laboratório. Gente, então, aquele cubo, como eu disse, eu dividi, ele estava sendo formado por três elementos, sólidos, água e ar. Então, agora eu vou subdividir ele em dois espaços porosos e espaços que contêm elementos sólidos, certo? Então vamos lá. Representação para representar o volume. Então, aqui eu tenho o volume dos poros e eu tenho o volume dos sólidos e o volume total, e aqui é a massa dos sólidos. O sistema trifásico, agora explicando lá os três juntos. A gente tem o ar, a água, os sólidos. Do lado direito, a gente vai ter a massa do ar, a massa da água e a massa dos sólidos. O total disso tudo corresponde à massa total, que é o que a gente mais interessa aqui para determinar a densidade desse solo. Do lado esquerdo, a gente tem o volume do ar, volume da água, volume dos sólidos. E o volume do vazio, né, do espaço poroso, o volume total, certo? Então vamos lá, conceitos. Gente, o que é a densidade do solo? A densidade do solo é a relação entre a massa do solo seco, esse solo ele está seco ali, né, de 105 a 110 graus Celsius, foi seco nessas temperaturas, e o volume total do solo natural, que é o conjunto ali do volume poroso mais os volumes sólidos. Então, ou seja, você vai utilizar os três estados, quer dizer, as três fases do solo, as três fases, né? Sólida, líquida e gasosa, para determinar a densidade. Ou seja, tanto o espaço poroso quanto o espaço sólido você vai determinar. Você vai utilizar para determinar essa densidade. Como a gente estuda na física, né, para determinação da densidade, o que é a densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a massa e volume vai determinar a minha densidade, certo? A densidade, a sua unidade de medida pode ser em grama por centímetro cúbico, quilogramas por decímetro cúbico ou toneladas por metros cúbicos. A massa do solo seco, ela é representada por gramas, quilogramas ou toneladas, e o volume total de solo, a unidade é centímetros cúbicos, decímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, é só unidade de medida para conhecimento de como a gente pode estar representando aí os nossos resultados, certo, pessoal? Então, vamos lá. Para quê? Porque qual a importância de se determinar a densidade do solo? É uma função de arranjo das partículas, né? E está relacionado com a estrutura do solo. Ou seja,
O conhecimento, né, da densidade do solo vai ajudar a conhecer mais a respeito da estrutura do solo. Isso vai estar relacionado principalmente com o grau de compactação, né, a média de compactação desse solo. E a densidade do solo ela é utilizada para outros cálculos, né, de extrema importância dentro da física do solo e do manejo da água. Temos aí a massa de um solo, a massa de um certo volume do solo, o índice de compactação. A gente utiliza a densidade do solo para determinar também a transformação da umidade gravimétrica em volumétrica. A gente utiliza também esse tópico aí, essa transformação da umidade, vai ser utilizado muito no decorrer do curso mesmo, né, de operador de sistema de irrigação, o cálculo de lâmina de água também e o cálculo de porosidade total também, certo, pessoal? Então vamos lá. As variáveis relacionadas. O que relaciona, né, para a composição dessa densidade do solo? A gente tem lá o material de origem, que é, como eu disse lá na primeira aula, a formação do solo, né, o material de origem, que é a rocha que deu origem àquele solo, o teor de matéria orgânica, a textura composta nesse solo, a estrutura desse solo, se ele tem uma estrutura mais laminar, enfim, a umidade do solo, o grau de compactação desse solo, o teor de porosidade, né, a quantidade de porosidade desse solo e o manejo desse solo, certo, pessoal? Então vamos lá. Métodos de análise. Então, para determinar a densidade do solo, a gente tem dois tipos de métodos. A gente tem o não destrutivo e o destrutivo. Na verdade, eu caracterizo aí como métodos de campo e métodos de laboratório, ok, pessoal? Então tá, o método não destrutivo eu considero como métodos de campo, onde você pode utilizar sondas de nêutrons, né, você coloca esse aparelho ali no solo, ele vai emitir certas ondas que vai caracterizar, vai quantificar, na verdade, esses espaços porosos e os sólidos presentes ali naquela região, né? Aí temos a radiação de gama, que é através de raios, né? Mesma, que vão determinar também, e temos a tomografia computadorizada, né? Que também são emissões, né, de ondas eletromagnéticas que vão interferir. Então, esse método, ele é mais tecnificado, ele tem bastante custo, né, para adquirir esses aparelhos, mas é um dos métodos, né, que podem ser utilizados. Temos os métodos de laboratório, né, que é considerado aqui destrutivo, mas não levamos em consideração essa terminologia, certo? Eu vou lá no solo, coleto a amostra de forma não destrutiva, ou seja, a amostra preservada, o método é considerado destrutivo por quê? Porque eu vou danificar o solo, eu vou tirar parte desse solo e levar para o laboratório. O, o de cima é considerado não destrutivo porque eu faço a minha análise desse solo com ondas, com radiação, com raio-x e assim por diante. Então, o método, ele não interfere, não danifica o solo. Já o método destrutivo, ele vai retirar parte desse solo. Mas essa parte desse solo que eu vou retirar, eu tenho que preservar ela o máximo possível, para ela vir preservada, para eu conter a estrutura dela e avaliar. Então temos aí o método de anel volumétrico, né, cilindro e o torrão parafinado. Que o anel volumétrico, você vai lá com um anel, finca esse anel no solo e retira esse anel, tampa, preserva e transporta sem danificar a estrutura dele, chega no laboratório para fazer análise. E o método de torrão parafinado, você corta o solo em um cubo, por exemplo, no slide do cubo, né? E aí você vai, pega uma vasilha, ou tipo, a gente chama esse método de marmita também. Coloca essa vasilha, ou essa marmita, né? É, encaixa nesse solo, corta e você traz esse solo
minimamente preservado e depois você adquire a parafina, né? Utiliza a parafina no laboratório para determinação da densidade do solo. Perdão. Vamos lá. Aqui eu trago algumas tabelas de valores mais comuns para vocês olharem a respeito da densidade do solo, que está medido em gramas por centímetros cúbicos, e a gente tem aí, exemplo, uns 4 tipos de solo. A gente tem os solos turfosos, que são solos que possuem alta concentração, né, presença, na verdade, de matéria orgânica. Então, a gente vê aqui que a densidade dele é bem baixa. Isso explica a nossa pergunta lá do início dessa aula, que os solos de florestas eles possuem mais matéria orgânica e a densidade, eles são solos mais leves, ou seja, que vocês conseguem visualizar que a densidade dele realmente é mais leve, né? Aí temos os umiferros, que são os solos com teor de úmicos, né, que possuem teores de matéria orgânica e ferro presente neles também, e aumenta a densidade. Os argissolos, por mais que possuem partículas de argila, e essas partículas são menores, mas essas partículas elas possuem pesos, né? Então, e alta superfície específica. Então, com essa alta superfície específica, você consegue obter uma maior densidade. E aqui a areia, né? Os solos arenosos possuem de 1,25 a 1,40 gramas por centímetros cúbicos de densidade. Então, por mais que o solo tenha baixa superfície, os solos arenosos têm baixa superfície específica, mas ele tem um maior volume, né, desse solo, ele tem peso, né, específico, são partículas pesadas também, então aumenta a densidade aí, naquela relação que a gente vai fazer lá, né, da densidade, que é a relação massa e volume, certo? Então vamos lá. Já vimos anteriormente a densidade do solo, agora nós vamos ver a densidade de partícula. Densidade de partícula, gente, conceito. É a relação entre a massa do solo seco, de 105 graus a 110 graus Celsius, e o volume do solo seco. Então você vai pegar a massa do solo seco e o volume do solo seco, ou seja, você elimina aí o teor de água e o ar presente nesse solo, levando em consideração apenas os espaços ocupado pela material sólido do solo. Então a gente tem aí a mesma fórmula, né, de densidade, né? Densidade é igual a massa sobre volume, mas aí a gente coloca a massa do solo, né, seco com o volume do solo seco, certo? Lembrando que lá na densidade total, não, densidade do solo, a gente pegou a massa do solo seco, dividimos pela massa do solo, pelo volume do solo natural, né? Então, é isso, gente. A importância de se estudar, né? Fundamental estudar. A importância de estudar a densidade de partícula é que ela é fundamental para os outros cálculos, né? Como porosidade total, velocidade de sedimentação de partículas em água, espaços porosos, grau de saturação com água, critérios auxiliar na identificação de minerais. Então, você estudar a densidade de partícula, você vai ter o conhecimento da densidade das partículas daquele solo, e aí você pode incrementar, e essa densidade ela é utilizada para calcular outras variáveis do solo, né? Como eu disse aí, porosidade, velocidade de sedimentação e assim por diante. Perdão. Generalidades. Variáveis que influenciam. Eu trago aqui primeiro, né, na verdade é uma invariável independente, né, ela é uma variável independente da estrutura e a compactação do solo. Ou seja,
A densidade de partícula, ela não se relaciona diretamente com a estrutura e a compactação do solo. Porque a compactação, o que que a compactação faz? Diminui o espaço poroso do solo, certo? Diminuindo o espaço poroso do solo não interfere na densidade de partícula, porque a densidade de partícula leva em consideração apenas a fase sólida, só os minerais e a matéria orgânica do solo, ok? Então, certo. Influenciada pelas seguintes variáveis, aí sim, ela é influenciada pelo material de origem, como eu disse, né? A composição lá, a rocha que originou esse solo, e a matéria orgânica do solo, ok, gente? Outras denominações, aí a gente tem as denominações em relação à densidade de partícula, mas eu levo mais em consideração mesmo, o que eu utilizo nas minhas aulas é a densidade de partícula, quer dizer, densidade de solo e densidade de partícula, ok? Densidade específica real, densidade dos sólidos. É só mais a critério de conhecimento mesmo, mas nas aulas eu utilizo densidade de solo, densidade de partícula e porosidade. Aqui é valores mais comuns, né, que eu trago para vocês em relação aos minerais presentes no solo, né? Quer dizer, em relação a os minerais presentes no solo, a composição mineral. Eu trago aí os argilominerais, que tem uma densidade muito expressiva, né? Varia de 2 a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Aí temos os quartz, os feldspato, minerais metálicos, horizontes minerais, horizontes orgânicos. Como, por exemplo, aí a gente traz destaque para os horizontes orgânicos, né? Que possuem uma densidade menor. Os horizontes ricos em minerais pesados, olha lá o aumento aí da densidade desse solo. E a densidade média, né? Que a gente traz aí de todos esses minerais, que é 2,65. Aí, assim como a densidade do solo, a gente também tem métodos de análise, né? Que eu reforço aqui para vocês darem uma olhada no YouTube os métodos de análise, para quem tem curiosidade de realizar, seja em laboratório ou em campo, essas análises, né? Então, temos aí o método de balão volumétrico, que é bem prático, fornece bons resultados e ampla utilização no meio acadêmico. O método de piquenômetros, né, que tem um método clássico de grande precisão e realizado em laboratórios, né, com equipamentos de alta precisão. Então, pessoal, reforço aqui. Vocês tiverem curiosidade desses métodos, de como realizar, tal, como a gente está passando por um momento de pandemia, eu não estou tendo acesso ao laboratório aqui da universidade, então estou tendo um pouco de dificuldade, né, de estar construindo aulas práticas para videoaulas práticas, né? Mas vejam no YouTube esses métodos para realização aí, para conhecimento de vocês, ok? Perdão. E por último, gente, a porosidade total. Lembrando que a gente já estudou densidade do solo, certo? Que leva em consideração as partes sólida, líquida e gasosa do solo. A gente estudou densidade de partícula, que só leva em consideração as partes sólidas do solo. E agora a gente vai estudar a porosidade total do solo, que é constituída como? O conceito, né? É a proporção do volume do solo não ocupado por partículas sólidas, incluindo todo o espaço poroso ocupado por água, perdão, por água e ar. Ou seja, você leva em consideração o espaço poroso, que pode estar ocupado por água ou ar, ou os dois, né? E os dois. Então vamos lá. A fórmula, né, para caracterizar aí a porosidade total do solo é porosidade total do solo, perdão, igual ao volume de poros, dividido pelo volume total do solo seco, certo? Então vamos lá. Importante para determinar armazenamento e movimento de água no solo, desenvolvimento de sistema radicular, resistência mecânica dos solos e fluxo e retenção de calor.
Gente, então a gente utilizando isso, a gente determinando a porosidade do solo, a gente pode determinar, através daquele resultado, outras variáveis, né? Como trago aí para vocês o armazenamento e movimento de água no solo. Ou seja, se sabendo, conhecendo o espaço poroso desse solo, você vai conhecer como que a água se movimenta e como que a água se armazena nesse solo, né? Então vamos lá. Trazendo mais algo generalizando, né? Todo solo possui poros, ou seja, desde a classificação, né, de poucos poros até muitos poros, né? E do tamanho desses poros. Todo solo possui poros, variação em número, tamanho, distribuição e continuidade, certo? Classificação dos poros. A gente classifica os poros como microporos, são aqueles poros inferiores a 0,05 milímetros, e temos os macroporos, que são aqueles poros maiores que 0,05 milímetros. E temos a classificação mais detalhada, né, que é diâmetro efetivo e função. Relação entre porosidade e densidade, que aí a gente vai ter a relação matemática, né, tipo, determinar a porosidade, né, quer dizer, aí a gente vai ter uma relação matemática, fazer uma relação, pegar o resultado da porosidade e dividir pela densidade. E por final, determinação. Pouco adequação dos métodos indiretamente, ou seja, os métodos são poucos, a gente tem poucos métodos, né? E não tem como adequar esse método que infere no, no cálculo, né, dos micros e macroporos, porque são poros que estão ali presentes, né, que vai ser influenciado principalmente pela variação ali do grau de compactação desse solo e assim por diante, certo? Então vamos lá. Trago aqui uma tabela de classificação detalhada do meio poroso. Denominação. A gente tem poros grandes, poros médios, poros pequenos, é, superfícies higroscópicas. Aí o diâmetro deles, certo? E trago a função, né? Tipo, trago a função é, em relação à atividade, né? O que esses poros, tipos de poros, influencia no solo, na planta, certo? Então vamos lá. Poros grandes, maior que 60 micrômetros de diâmetro. Então temos nesses poros grandes, a gente tem a infiltração de água, aeração e crescimento de raiz, certo? Poros médios, 60 a 10 micrômetros de diâmetro. A gente tem como função aí a condução de água, crescimento de poros, crescimento de pelos radiculares. Então, pessoal, nesse poros médios é onde a água vai ser conduzida de forma lateralmente falando. Nos poros grandes é onde a água vai ser conduzida verticalmente falando, entenderam? Então ela vai infiltrar, que ela não significa que vai reter ali naquele solo, entendeu? E já nos poros médios ela vai ser conduzida de forma a se espalhar pelo solo. Faltou a palavra aqui. Então vamos lá. Poros pequenos, entre 10 a 0,2 micrômetros é o armazenamento de água disponível. Então, não, os dois de cima é a questão da infiltração e condução da água, certo? Os poros médios e grandes, eles vão ter a função de infiltrar e conduzir essa água. Os poros pequenos, eles vão fazer o armazenamento da água disponível no solo.
A superfície higroscópica, partícula coloidal, ela vai fazer o armazenamento de água não disponível, ou seja, ela vai reter essa água na sua partícula, mas ela não, no seu poros, né? Mas ela não vai na superfície desse material, mas, perdão, ela não vai deixar essa água disponível para a planta. Já os poros pequenos é os que vão disponibilizar essa água, vão armazenar e essa água vai estar disponível para a planta, entenderam? Então, pessoal, para finalizar, eu trago um cálculo aqui de fixação para vocês de densidade do solo, certo? Então, qualquer dúvida, procurem a tutora, me procurem e tem algumas informações, né? A maioria das informações estão baseadas nas apostilas que eu passei para vocês, certo? Então, temos aqui, gente, ó, trago essa questão. Se uma quantidade de solo retirada de um trato, de um trado, né, de 84 gramas e quando colocada em uma proveta desloca o fluido de 55 para 90 ml, qual seria a massa específica? Então essa pergunta, de forma geral, ela é baseada em cima do seguinte: eu fui lá no meu solo, né, no solo da propriedade, retirei uma amostra com um trado. Essa amostra contém 84 gramas, né, de material. Cheguei no laboratório, peguei essa amostra, coloquei dentro de uma proveta, dentro de um recipiente. E aí, através dos métodos de análise e tal, foi deslocado o fluido, né, de 55 a 90 ml, ou seja, saiu saiu desse dessa análise aí 90 ml, né? E qual seria a massa específica do solo? Então ele quer saber a massa específica. Então vamos lá. Nós vamos pegar como que faz, não é para calcular, não é a densidade, não é relação massa-volume. Então vamos lá. Temos a densidade é igual massa dividido por volume. Qual que é a massa? A massa não é 84 gramas. Então, pegamos 84 gramas, dividimos por 55, que foi o fluido inicial, né, o volume inicial, e menos o volume final, que foi 90 ml. Então, a gente faz esse cálculo aí, fica densidade igual a 84 gramas dividido por 35 ml, certo? Aí, a gente faz a transformação, né, porque o resultado da densidade ele pode ser em gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por metros cúbicos e assim por diante. Então a gente faz essa transformação, né? Como 1 ml é igual a 1 centímetro, então a gente pega 84 gramas dividido por 35 ml ou 35 centímetros cúbicos, vai dar 2,4 gramas por centímetro cúbico. E aí a gente faz a transformação para saber isso em quilogramas, certo? Então tá. Para fazer essa transformação para saber isso, a densidade em quilogramas por metros cúbicos, a gente faz essa seguinte transformação. Pega o 2,4 gramas, o 2,4, né, o resultado, e multiplica por 1.000 e a gente vai ter o resultado em quilogramas. Então a gente fez esse resultado e deu 2.400 quilogramas por metro cúbico. Bom, gente, é isso. Gostaria muito de agradecer a todos, né? Qualquer dúvida pode procurar eu, a tutora, a Clene, né? E peço desculpa pela tosse aí, fui diagnosticado com Covid e tenho que gravar as aulas, estou passando aí processo de tratamento e estou meio com dificuldade
em alguns pontos, mas estou fazendo esforço aqui para passar o geral para vocês terem conhecimento. Qualquer dúvida me coloco à disposição, certo? Então encerro aqui, né, essa parte da aula com a seguinte consideração. A relação massa-volume no solo, ela é obrigatoriamente constituída por três elementos. Vamos lá. Porosidade do solo, densidade do solo, densidade da partícula e porosidade. Densidade do solo, gente, só fixação mesmo. A densidade do solo, ela é composta por partes sólidas, líquidas e gasosas, certo? Ou seja, parte porosa e parte sólida. Que essa parte porosa vai ter água ou ar. Densidade de partícula, ela é constituída apenas por sólidos, por partes sólidas. E porosidade, ela é definida, né, e calculada, determinada apenas pelo espaço poroso do solo. E ambos estão relacionados diretamente com o sistema de irrigação, né, com a atividade da água dentro do sistema, dentro do perfil do solo, dentro da estrutura do solo. Enfim, como a gente viu, a porosidade ela está interferindo na taxa de infiltração, no armazenamento dessa água, sendo a porosidade também, sendo a densidade de partícula, ela ajuda nessa composição de como vão formar os meus espaços porosos, e a densidade do solo é como, digamos assim, o estado de saúde do meu solo, sabe? Tipo, que é influenciada lá pelo manejo, pelo tempo, pela profundidade do solo, do perfil do solo, conforme vai, quer dizer, do horizonte do solo. Conforme vai aprofundando esse solo, você vai tendo uma densidade diferente. Então, pessoal, é isso. Lembre-se, o estado de saúde do solo depende muito da minha densidade desse solo, porque com a densidade desse solo eu vou entender os conhecimentos da densidade de partícula e vou conhecer o espaço poroso desse solo, que é por onde vai infiltrar a minha água e armazenar a minha água, certo? Então, pessoal, muito obrigado, agradeço. Qualquer dúvida, me procurem a Cleene. E sobre as aulas práticas aí, metodológicas, quer dizer, dos métodos, eu vou tentar disponibilizar alguns vídeos do YouTube mesmo, de aula prática para vocês olharem, mas caso demore muito, né, por causa da Covid, eu queria ver com vocês também, de vocês já ir pesquisando no YouTube, certo? No mais, abraço, tenham um excelente dia aí de estudo. Até mais.